Agora são 9 horas e 5 minutos. Me parece que virou uma rotina gravar vídeo às 9 da manhã. Que bom, todo dia tem vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar com você sobre essa nossa tara em estar sempre mudando, pulando de curso em curso, curso em curso. A gente está sempre comprando um curso. E eu vou te explicar por que que isso acontece, como que você não cai mais nisso e como que você escolhe um professor só e segue aquele professor. Isso vai te deixar mais inteligente e, consequentemente, vai colocar mais dinheiro no teu bolso. Para isso, eu vou separar esse vídeo em algumas partes. A primeira parte é uma breve explicação do porquê que a gente está sempre buscando uma referência, de onde, quando que isso começa na nossa vida. A segunda parte é qual é o papel ou qual a relação entre um professor e um aluno. E a terceira parte é como que eu escolho um professor para me guiar no que eu preciso. Na primeira parte, eu preciso fazer um exercício de memória. Preciso que você faça um exercício de memória comigo. Vamos voltar lá na tua infância. No momento em que você lembra que a tua consciência alcança, tá? Então, sei lá, com 4 anos, a minha consciência já me alcança com 4 anos. Eu já consigo me lembrar de alguns momentos com 4 anos de idade. Antes disso, eu não sei se eu consigo lembrar, não. 3 talvez. Né? Beleza. Naquele momento, eu vivia numa situação muito particular da minha vida. Eu morava com os meus avós e com a minha mãe. Eu tinha tios próximos ali, primos, né? Então eu estava sempre em contato. De algum modo, a criança, ela sempre está buscando uma referência em alguma coisa. Então vamos lá. Quando você queria começar a andar de bicicleta, alguém te colocava numa bicicleta com rodinha e aí ia te guiando. Primeiro tu aprende tu começa a ter força para empurrar, tu entende o movimento, né, do pedal, que ele é circular e ele vai dando tração na roda traseira. Legal. Tu não tá entendendo tudo isso, né? Eu tô te falando como é que funciona. Só que aí tiram uma rodinha da tua bicicleta. E eu lembro muito bem, eu tô te dando esse exemplo da bicicleta porque eu lembro muito bem, deu com 3, 4 anos no máximo ali, andando de bicicleta pela primeira vez. Aí tiraram uma rodinha minha. Aí, a partir desse momento, a bicicleta começa a pender e você vai cair. Só que o que, que você busca naquele momento em que de inflexibilidade, de instabilidade? Uma referência estável. O que é essa referência estável para a criança? Alguém que a segure, que não permita que ela caia. Então, o meu tio, que me ensinou a andar de bicicleta, ele ia lá e botava no lado que não tinha rodinha, ele me segurava, e no outro lado que tinha rodinha eu ia andando. Até que em um momento, eu me lembro exatamente da cena, eu conseguindo andar 3 metros sem rodinha. Certo? Por que que a criança, por exemplo, e aí eu lembro de outra cena minha, falando um palavrão, né, uma palavra feia, quando criança. Por que que eu falei aquela palavra? Eu lembro exatamente de tudo o que aconteceu, eu falei aquela palavra com a minha mãe, ela desceu da bicicleta, voltou, entrou dentro de casa, me deu um tapa na boca e minha boca sangrou. Eu lembro exatamente disso. Por que que eu falei aquela palavra? Porque de algum modo, aquela palavra entrou na minha cabeça. Eu ouvi alguém falar aquela palavra. Então eu apenas repeti a palavra, sem ter nenhuma noção do que significava aquela palavra. Então, desde criança, você aprende pela repetição, você aprende pelo espelhamento, você está espelhando os atos das outras pessoas. Só que isso nos acompanha ao longo de toda a vida. Até o momento, e aqui que a gente passa da parte 1 para a parte 2. Até o momento em que a tua consciência ela começa a não imitar os outros, mas a agir por conta. Tá? Sempre a gente vai estar imitando. Então nós temos os nossos jargões, nós temos as nossas manias. Né? Então eu tenho mania de comer com colher. Alguém tem mania de comer com garfo e faca. Nem mania, né? É um hábito. Por quê? Porque eu fui crescido, eu cresci assim, comendo com colher. Né? Então, você percebe que
as coisas, esse tipo de coisa vai nos acompanhando ao longo da vida. Tudo bem, aí chega na idade adulta, a gente ganha uma certa responsabilidade no mundo, ou a nossa consciência nos acusa de que nós temos uma responsabilidade no mundo, que é, eu preciso trabalhar, eu preciso prover, se você é homem, eu preciso, de algum modo, gerar alguma coisa no mundo. Perfeito? E aí tu começa a trabalhar. Tu começa a trabalhar aqui no digital. Tu escolhe uma profissão, terapeuta, psicólogo, qualquer profissão, social media, editor de vídeo, tanto faz. Você escolhe a sua profissão. E aí, vamos lembrar, antes da gente falar desse ponto, vamos voltar só um pouquinho atrás. Quando eu tinha 13 anos, eu joguei nas categorias de base do Fortaleza. Até os meus 14, 15 anos. Depois eu joguei até na base ali até os 18 em outros clubes. Naquela época, 2013, nós tínhamos algumas grandes referências do futebol. O Neymar, 2013 o Gaúcho ainda jogava, foi campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano, não é isso? Enfim, nós tínhamos algumas referências, assim como nós temos hoje. Quando você é criança, você é incapaz de olhar o que você quer aprender e separar daquilo que você não quer aprender. Então você copia por completo. Por que o cabelo do Neymar naquela época era uma febre entre as crianças? Você nunca se parou para se perguntar isso? Por quê? Porque as crianças, elas que queriam ser jogadores de futebol, elas não queriam copiar o futebol do Neymar. Elas queriam copiar o Neymar por completo. Então elas copiavam o futebol, elas copiavam o cabelo, as músicas, o modo dele tratar as mulheres e por aí vai. Tá? Então, só que isso não pode se repetir enquanto adulto. E aqui a gente vem para a segunda parte. Como que a gente escolhe um bom professor? O que é um bom professor? Não é isso? Perceba. Se eu quero aprender sobre filosofia, eu vou encontrar no meio em que eu vivo os melhores professores de filosofia. Por quê? Porque eles dominam a filosofia do mesmo modo que o Neymar domina o futebol. Então eu quero aprender a dominar a filosofia com o melhor professor de filosofia. Perfeito? Só que, ao invés de você, caro gafanhoto, querer aprender a vender, querer aprender a fazer marketing com os melhores, e só isso, o que você faz? Você escolhe um professor. Esse professor te dá um curso, milhares de cursos. Ele não tem consciência do que é ser professor. E aí, curiosamente, você começa a tratar mal os teus alunos, os teus clientes, porque esse professor faz isso. Você começa a falar os mesmos palavrões que ele fala. Você começa a ter os mesmos hábitos, a fumar, a... Eu não tô falando fumar errado, claro que fumar não é errado, gente. Eu fumo, tá? Tá aqui, ó. Pra quem não sabe, eu gosto de pitar. Então tá ótimo, tá? Agora, se você tá aprendendo comigo e eu fumo, você não tem que fumar porque eu fumo e este é um hábito meu. Você tem que fumar porque você quer fumar. Se você quiser fumar. Agora, você nunca fumou. Aí tu entrou em contato comigo, enquanto professor-aluno, né? Aí tu começa a se vestir que nem eu, falar que nem eu, fumar as mesmas coisas que eu. Cara, tu tá tentando, de algum modo, me imitar. Ao invés de tentar aprender comigo. Então, um bom professor, e aqui entra uma coisa muito séria. Um bom professor é aquele professor que tem uma vida unificada. Vocês acham que quando vocês entram num curso, vocês entram em qualquer coisa, vocês vão aprender só a técnica, não é? Com aquele professor. Eu acabei de provar para vocês que não. Que vocês vão ter contato com tudo aquilo que envolve o professor. E que o professor é inseparável de sua obra. A obra não se separa do autor.
Se eu falo para vocês aqui que traí a mulher errado, mas nos bastidores eu traio a minha namorada, a minha esposa, opa, a obra não se separa do autor. É impossível separar a obra do autor. Dito isso, por que que vocês escolhem um professor de vendas e vocês se demoram na presença desse professor como se vocês escolhessem qualquer coisa? Vou no mercado, vou escolher entre esse pão e esse pão. O pão mais claro e o pão mais escuro. Não é assim que funciona. Você, a partir do momento que tem contato com alguém, você começa a se transformar em alguma medida nesse alguém. Ok? É muito triste isso, cara. Muito triste. E agora vocês estão escutando uns cachorros latirem, porque na minha vizinhança aqui, eu acho que todos os meus vizinhos possuem cachorros, né? E, cara, é isso. Eles passam o dia latindo, de 7 horas da manhã até meia-noite. Então, esse é um pequeno desabafo. Não tenham cachorros em casa se vocês não cuidam dos cachorros de vocês e não fazem esse cachorro parar de latir. Ok, beleza. Ponto parágrafo. Um bom professor, ele precisa ter uma vida unificada. O que é essa vida unificada? Ele precisa fazer com que a obra dele e ele meio que sejam a mesma coisa. Então, eu ensino para vocês marketing, mas vocês nunca me verão falar sobre um marketing agressivo. Por quê? Ainda que funcione. Porque não tem como separar a minha obra de mim. Não tem como separar o marketing que eu ensino para vocês e as vendas que eu ensino para vocês de mim. Eu não acredito que o marketing agressivo funcione. Eu não acredito que fazer dinheiro a qualquer custo seja o caminho. Então eu não vou ensinar isso para vocês porque não tem como separar minha obra de mim. Você, e agora o meu vizinho tá gritando aqui, e é isso, né? Vocês vão... Esse vídeo tá uma maravilha, né? Cachorro gritando, menino latindo. Mas beleza. Então, não tem como separar a obra do autor. Vou até falar mais alto aqui. Não tem como separar a obra do autor. Então, como que vocês escolhem um bom professor? Entendendo se esse professor ele tem uma vida unificada. E se ele leva a sério e se coloca na posição de professor. O que é essa posição de professor? E aí, eu acho que eu preciso dedicar um vídeo inteiro só para isso. Eu tenho anotado aqui no meu Todoist, no meu bloco de notas, que eu preciso fazer um vídeo sobre a relação professor-aluno, mas brevemente, a relação professor-aluno é como se o professor entrasse na tua cabeça com uma lamparina, pegasse na sua mão e fosse te iluminando o caminho. Ok? Te iluminando o caminho. Só que esse caminho não é um caminho só técnico. Esse caminho, ele não é um caminho que traz só matéria, só dinheiro, apesar de trazer isso. Apesar de os meus alunos terem resultados muito positivos, ganharem dinheiro, o caminho não é só técnico. É um caminho que aponta para algum canto. E aqui que está o ponto. Se o teu professor, se a história de vida dele, se os desejos dele apontam para o canto errado, quando você tem contato com ele, você também será apontado para o canto errado e conduzido ao ponto errado. Não tem como o teu professor te conduzir, entrar na tua cabeça e como um intelectual ou como um professor mesmo, um mestre, te conduzir por um caminho e ele caminhar por outro. Não tem como fazer isso. A vida do mestre, do professor, a vida de alguém que se coloca na posição de ensinar outra pessoa, ela precisa ser uma vida una e apontar para um canto só por conta disso. Por isso que vocês são todos fragmentados.
Por isso que eu atendo uma ligação de pré-qualificação para trazer alguém para o nosso acompanhamento e a pessoa me fala que nos últimos meses ela comprou 4, 5 cursos. Vocês não param com um professor. E isso fode a vida pessoal de vocês. Só que vocês não percebem. Porque vocês acham que o professor ensina apenas a técnica. E não tem nada de errado nesse sentido, ele ensinar apenas a técnica. Vocês acham que, por exemplo, quando vocês colocam o filho de vocês no jiu-jitsu, o filho de vocês vai aprender só jiu-jitsu. Ele não vai aprender o palavrão que o professor fala, os olhares maldosos que o professor tem para as alunas, o jeito que o professor se veste ou se porta. Vocês acham que uma coisa se separa da outra, mas não separa. É inseparável. Eu posso ensinar jiu-jitsu e estar olhando para a bunda da minha aluna. E o teu filho, ele vai aprender que olhar para a bunda da aluna é certo. Porque o professor dele, ou seja, o mestre dele, o dominus daquilo que ele não domina, o dominus da arte do jiu-jitsu, aqui é um exemplo, pode ser qualquer coisa. O dominus, ou seja, aquele cara que domina o que eu quero dominar, ele faz isso. Então, é certo fazer isso. E aí a gente volta lá na primeira parte. A criança simplesmente repete. 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 E aí quando o teu filho chegar aos 18 anos, se de algum modo tu tiver uma consciência de que tu precisa levar ele para algum canto, e que canto é esse? Tu vai tentar iluminar a inteligência dele para que ele veja que olhar para a bunda de mulher é errado, e ele vai passar o resto da vida dele lutando por isso, para parar de olhar para a bunda da mulher. Só que onde que começou isso? Começou quando você achou que colocar ele no jiu-jitsu para você ter mais tempo era o caminho. Só que tu não sabe quem é o professor, qual é a vida do professor, o que o professor faz na aula. Então, como que vocês querem aprender sobre negócio? Rafael, eu quero estruturar o meu processo de aquisição, o meu processo de qualificação, o meu processo de vendas. Eu quero melhorar aqui as vendas do meu consultório, as vendas do meu produto, as vendas do meu serviço, as vendas do meu, sei lá, qualquer coisa. Aí vocês escolhem um professor que vai levar vocês pro inferno. Pro inferno. Como vocês fazem isso? Com a própria vida, pô. Vocês, enquanto adultos, já não são mais crianças, são responsáveis, deveriam ser responsáveis por mapear as próprias ideias faltantes. Eu não sei vender, eu não sei prospectar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E encontrar quem são os dominos dessas ideias. Quem é aquele cara que domina a prospecção? Quem é aquele cara que domina vendas? Quem é o cara que domina marketing? Olhar para a vida desse cara. Olhar para a vida desse cara e se for uma vida boa, se ele tem esforço de vida boa, se ele busca tomar uma vida reta, e vocês sabem o que é vida reta. Antes de ontem eu recebi uma mensagem no meu Instagram assim, como ter discernimento entre o que é bom, o que é mal e o que é neutro. Eu falei, ora, meu filho, você é um adulto. Estuprar é certo? Não. Fazer caridade é certo? Sim. Então, o teu problema não está na ordem do discernimento entre o que é bom, o que é mal e o que é neutro. É outra coisa. Você, enquanto uma pessoa adulta, precisa olhar para o dominus daquilo que você não domina, enxergar nele uma unidade de vida e grudar nele. Grudar. Grudar nessa pessoa. Por quantos anos? 5, 10 anos. 5, 10 anos. No mínimo. Para você começar
a caminhar com as próprias pernas. Agora eu pergunto, quem de vocês grudou nos últimos 5, 10 anos em uma pessoa? Ninguém? Pergunto novamente, quem de vocês nos últimos 5, 10 anos passou por muitos e muitos cursos? Todo mundo. Quem de vocês, nos últimos 5, 10 anos, leu todas as obras do autor, de um autor específico? Ninguém? Então, como que você quer ter um negócio? Como que você quer estruturar a tua empresa aqui no digital se você só escolhe professor merda para você? Como? E aí, pelo medo de ser rejeitado, tu vai lá, paga muito caro um negócio de alguém que não se importa com a tua alma, pô. De alguém que tá cagando se tu vai pro inferno ou vai pro céu. Como vocês querem escolher os professores de vocês assim? Se não tem como separar a obra do autor? Se o teu professor caminha para o inferno, não ache que porque você está aprendendo apenas marketing com ele, você não vai também. Porque se ele é o dominus de tudo, você vai se espelhar nele. Assim como uma criança se espelha num pai. E se ela não tiver um pai, ela vai procurar outro dominus. O Neymar, uma dançarina de funk, um cantor de rap. E esse cara, a partir de agora, é o dominus dele. Percebe? O que é ser fã? Você nunca parou para se perguntar o que é ser? Eu sou fã de alguém. Ser fã é colocar alguém, exaltar alguém a uma posição de dominus daquilo que você não domina. Rafael, como assim? É, meu amigo. Se você é fã de um cantor de funk, é porque esse cara domina o que você não domina: o dinheiro e as mulheres. Só que você acha que você é fã porque ele escreve boas músicas. Ou porque essas músicas elas te dão alguma coisa ali no fundo. Não é. Você é fã porque esse cara domina o que você não domina. Por que que, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida reta jamais, em hipótese alguma, coloca um cantor de funk como o dominus da vida dela? Ou se coloca na posição de fã? Porque uma pessoa que tem uma vida reta entendeu que ela não precisa dominar o que o cantor de funk domina. A luxúria. E quando eu falo dominar, não é no sentido de estabilizar a luxúria, porque isso todos nós precisamos estabilizar, mas no sentido de se vender à luxúria, ser dominado por ela. Então, quando eu falo assim, cara, entra aí, aplica para o nosso acompanhamento, se eu não tiver a consciência de que quem está aplicando é uma alma, e que a partir do momento que essa alma me confia o seu negócio, eu tenho responsabilidade por aquela pessoa, eu vou começar a cair numa certa imoralidade de colocar qualquer pessoa para dentro. E mais, eu vou começar a fazer tudo o que for possível
para colocar o máximo de pessoas para dentro. Como que você escolhe um bom professor? Olhando se ele domina o que você não domina. E se quando ele entrar na tua cabeça para iluminar o teu intelecto, a tua inteligência, ele vai apontar a lamparina para o canto certo. É assim que você escolhe um bom professor. Até o próximo vídeo.